Ai, 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 yeah. Ai, 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 yeah. Ai, 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 oh. Ai, ai, oh. Olinda Espírita, programa quinzenal organizado pelo Jornal Olinda Espírita e pela Biblioteca Palavra de Luz da Federação Espírita Olindense para a divulgação da doutrina espírita. Caros ouvintes, caros amigos espíritas, é com muita alegria e gratidão que iniciamos nosso segundo programa. Hoje temos a casa cheia, contando com a participação do nosso amigo Paulo Galindo e da mãe dele, Dona Aniceia, junto a mim, Roberto Santos, e a minha amiga Maria Nunes. Bem-vindos, Paulinho e Dona Aniceia. Vocês podem dar um oi para os nossos ouvintes? Olá, prezados ouvintes, muita paz. Para os ouvintes, muita paz. Bom, a gente já deixa aqui, então, nosso agradecimento a todos vocês pela audiência. É um prazer enorme estar aqui, é uma grande satisfação, uma grande honra, trazendo mais um tema da doutrina espírita para a gente debater. Hoje a gente está inovando, trazendo aqui a transmissão ao vivo pelo Facebook, para que vocês possam interagir com a gente, mandando suas perguntas. E lembrando a vocês que a gente pode receber perguntas de vocês por e-mail, pelo Facebook, pelo Instagram ou caixinha que a gente deixou disponível lá na Federação. O importante é sempre vocês participarem. Dessa forma, pedindo inspiração à espiritualidade amiga, com o objetivo de contribuir para a difusão da doutrina espírita na nossa cidade e de trazer esclarecimento aos nossos ouvintes, damos início ao nosso segundo programa. Bom, vamos lá. Hoje vamos trabalhar o tema a influência dos espíritos nas nossas vidas, sugerido por uma seguidora e amiguíssima nossa, a frequentadora da Federação, a nossa querida Patrícia. Nos livros dos Espíritos, Kardec divide os fenômenos paranormais entre manifestações físicas e manifestações inteligentes. Nesta primeira parte do programa, vamos trabalhar o primeiro grupo de fenômenos, que ele define da seguinte forma: dá-se o nome de manifestações físicas às que se traduzem por efeitos sensíveis, tais como ruídos, movimentos e deslocações de corpos sólidos. Mas aí vem a pergunta: como o espírito, que não tem mais corpo físico, consegue promover essas manifestações? Responde também Kardec: para que o fenômeno se produza, faz-se mister a intervenção de uma ou muitas pessoas dotadas de especial aptidão, que se designam pelo nome de médiuns. Vamos explorar então um pouco dessa definição. Então ele diz que para a realização desses fenômenos precisa-se da presença de uma pessoa dotada de aptidão especial, um médium. Mas então, Paulinho, o que tem de diferente entre um médium de efeito físico e um médium de efeito inteligente? Bom, então, mais uma vez, muita paz, que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre. Agradeço por demais o convite e que o Mestre Jesus e a espiritualidade maior possa nos ajudar a contribuir. Um pouquinho apenas, lembrando primeiro que somos meros estudantes, lembrando que não somos palestrantes e apenas um trabalhador simples da casa. Eu queria iniciar me referindo à pergunta 459, que foi mencionada no início, do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Resposta: a esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Indo diretamente ao ponto, médiuns. Todos nós somos médiuns. Claro que em alguns dos nossos irmãos, essa aptidão já está aflorada, já está desenvolvida. Em outros tantos, a desenvolver-se. Lembrando que todos nós sabemos que tudo, como o universo é energia pura, evidentemente que a energia
circula por todos os cantos do universo. Portanto, entre nós, encarnados, e os nossos irmãos desencarnados. Desta forma, me lembro agora e trago também para os irmãos o livro de Marcelo Souto Maior, autor de As Vidas de Chico Xavier, Kardec, a biografia. Na página 26 deste livro, narra a seguinte situação. Kardec, como todos sabem, fez uma pesquisa científica para as comprovações dessas manifestações à época ocorridas de mesas girantes de corpos sólidos, como mesas, cadeiras que se movimentavam. Então, uma das pesquisas feitas, ele convidava alguns físicos, alguns químicos, dentre os quais, na página 26 deste livro, diz o seguinte: o célebre físico e químico inglês Michael Faraday entrou na roda de investigação para medir a suposta influência de fluidos magnéticos ou elétricos transmitidos à mesa pelos participantes das sessões. Tese defendida pelo professor Rivail. Ponto. Resultado de suas experiências, a mesa se moveu quando as mãos estavam espalmadas sobre o tampo, mas continuou estática, parada, quando o cientista Michael Faraday usou talco e lâminas de mica. Mica é um isolante em física, em engenharia, para isolar o contato entre os dedos dos comensais, participantes, e a madeira. Por esta lógica, a dança das mesas seria regida pelos participantes da sessão, com ou sem a consciência deles. E os resultados sobre as mesas suspensas no ar, livres dos contatos das mãos, estavam fora de cogitação com relação a esta análise. Então, meus irmãos, por que eu trouxe este fato científico do início? Percebam que todos nós médiuns, a energia circula pelo universo. Então, o médium, logicamente, desprende uma certa energia que há o somatório, ou a somatória, como queira falar, com outras tantas energias que estão circulando pelo universo. No caso dos nossos irmãos na espiritualidade maior. A somatória dessas energias, evidentemente, que poderão corroborar em um efeito, seja este efeito um ruído, seja este efeito uma pancada. Quando eu me refiro a uma pancada numa mesa, por exemplo, numa parede. Então, isto seria um efeito físico objetivado de uma somatória de energias. Mas eu saliento, e acho que a convidada que também vai falar, a senhora Nicés, isto não é de uma facilidade tão grande. Por quê? Porque imagine os senhores, prezados irmãos e irmãs, que estamos regidos neste universo por forças gravitacionais, estamos regidos pelas leis da física, e como é que de uma hora para outra, por exemplo, um objeto, este corpo sólido, esse objeto que eu me refiro é um copo, por exemplo, este copo vai se mover para a direita ou para a esquerda, ou este copo irá levitar. A força da gravidade, esse vetor atua de cima para baixo. Então, isto realmente não é nada fácil, este movimento. Somatórios de forças e de energias que o médium irá dispor junto com as somatórias de outras energias, ajudarão
neste translado, mas isto, eu ressalto, não é nada fácil. Agora, é claro que, para compreendermos isso, o Livro dos Espíritos, na pergunta 27, fala sobre o fluido vital, sobre o fluido universal. E mais, na pergunta 99, se eu não me engano, do Livro dos Espíritos, também ressalta sobre a conjuntura do perispírito, que ele precisa e ele traz na sua estrutura os elementos necessários do próprio plano em que estamos reencarnados. Então, o médio de efeito físico, ele vai, evidentemente, doar estes fluidos, claro, para que haja esse somatório, ou somatória de forças. Isso seria um item da pergunta. Mas e o outro item? Efeito inteligente. Bom, no outro item, talvez até a nossa irmã ela também aborde essa parte. Mas lembrando que todos os nossos irmãos e todos nós fiquemos cientes que a energia circula por todo o universo. Portanto, não precisamos ter receios, não precisamos, por exemplo, meu Jesus, mas se tudo é energia, será que de repente pode esta mesa ou este copo pegar fogo ou acontecer isso? Calma, tudo é regido por Jesus, pela espiritualidade superior. Então, tudo é regido pelo governador deste plano. Então, saibamos que a doutrina espírita nos esclarece e a doutrina espírita foi dotada de uma pesquisa científica feita pelo professor Rivail e posteriormente codificada. Bom, a gente vai agora trazer uma pergunta que foi da nossa seguidora e amiga lá da Federação, Patrícia, que sempre traz para a gente temas, perguntas, uma grande participante. E ela perguntou qual o limite da atuação dos espíritos no plano físico, ou seja, eles representam uma ameaça. Se eu ou alguém da minha casa tiver essa aptidão, essa mediunidade no caso de efeitos físicos, é possível que eles provoquem um incêndio, por exemplo? Sabemos que os espíritos justamente utilizam os médios para chamar a atenção, para dar algum ensinamento. E tudo é permitido pela espiritualidade, por Jesus e por a equipe que dirige. Então, se alguém tem mediunidade de efeito físico, o espírito pode ali atuar, utilizando essas energias, para nos chamar a atenção, muitas vezes para nos dar uma lição, até que a gente até aproveita aquele momento para podermos saber por que até está acontecendo isso, coisas que antes a gente podia não tomar conhecimento, mas não representam ameaça, de maneira nenhuma. Primeiro de tudo, a gente tem que ter confiança em Deus, confiança em Jesus e saber que eles são nossos irmãos. Se está acontecendo algo desta forma, é como uma forma de eles dizer assim, eu estou aqui, eu estou presente, eu existo. E aí nós vamos dar atenção àquilo que está acontecendo e buscar, de certa forma, um esclarecimento. Mas não existe nada de ameaça. Não devemos temer. Aí também pode, no caso, temer de minha casa poder pegar fogo, acontecer um incêndio? Não, porque Jesus está presente em todos os momentos da nossa vida. É simplesmente para nos esclarecer algo que nós não tínhamos conhecimento. E daí, muitas vezes, nós temos o interesse de pesquisar, de observar. Então, são nossos irmãos, eles apenas são regidos por uma lei e são orientados por espíritos superiores para que ele possa atuar desta forma, nos dando algum esclarecimento para o nosso conhecimento diante da vida, diante de tudo que nos cercam, sabendo que todos nós estamos no corpo físico, eles estão no corpo perispiritual, mas estão mais vivos do que nunca, do que nós mesmos, e têm aquelas aptidões e a consciência e o conhecimento de como pode provocar, por exemplo, um fogo, uma batida, algo que chame a sua atenção. E o médio que é utilizado tem também as energias
que é o fluido magnético, que é utilizado em grande proporção para que possa atuar desta forma. E a gente sempre aproveita esse espaço do podcast para alertar os nossos seguidores do risco das generalizações e dos radicalismos. Então, nesse sentido, a gente lembra que Kardec, mesmo no Livro dos Espíritos e dos Médiuns, ele alerta que a gente sempre tem que considerar que esses fenômenos que a gente pensa que são logo sobrenaturais, na verdade, podem ser simplesmente efeitos naturais. Pode ser um vento, pode ser uma brincadeira de mau gosto. Então, a gente está alertando aqui para os casos que são realmente manifestações espirituais, mediúnicas, e não esses casos corriqueiros que a gente vivencia no dia a dia. Vamos avançar um pouco mais agora na nossa análise. Vamos focar no ator inteligente dessas manifestações. Então, que tipo de espírito adota essa prática e por que eles fazem isso? Qual a finalidade, Paulinho? A nossa irmã, a senhora Nicéas, há pouco explicou, tenho certeza, com uma propriedade maravilhosa. Todos nós estamos neste plano para o aprendizado, para evoluirmos. Dessa maneira, Jesus e a espiritualidade maior, diante da lei, nos dá várias oportunidades. Por exemplo, um exemplo bem sutil. De repente, nós começamos a interpretar e escutar ruídos, pancadas na parede, passos, vozes. Não precisamos ter medo ou temer. Não precisamos. Por quê? Porque, como dissemos na pergunta anterior que foi feita, todos nós somos energias. Lavoisier já disse, na natureza nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma em matéria ou energia. Se tudo é energia, em um momento essa energia está transmigrada nesta matéria, que é o corpo. Em um outro momento, em um outro tipo de energia perispiritual. E a pergunta que é feita, então, que tipo de espírito adota esta prática e por que eles fazem isso, com qual finalidade? Como foi dito e foi bem esclarecido, talvez as oportunidades que Jesus nos coloca para que esse aprendizado venha, para que nós comecemos a despertar para o estudo da doutrina, por exemplo, para sabermos que, de repente, aquela dificuldade que eu estou tendo no trabalho, no estudo, na universidade, aquela dificuldade em encontrar um norte, essas dificuldades me ajudam a estudar mais sobre a doutrina espírita, a esclarecer, a entender que a vida não é a terra, não é apenas o lado material. E daí, as coisas que eram tão difíceis, ou que pareciam ser difíceis, ou ainda que parecia trazer um pouco de medo ou de temerosidade, cada um de nós, meus irmãos, minhas irmãs, começamos a encarar de uma forma mais tranquila, não é isso, minha irmã? Concordo. E então a vida começa a fluir naturalmente. E aqueles ruídos e aquelas... Aqui, Roberto, mostra só aqui. Aquela pancada que a gente escuta na madeira. Nossa, isso parece tão tranquilo. Meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez eu cito o livro, a biografia de Kardec. Então, na casa de Madame de Pleymaison, acontecia isto, e foi quando Kardec começou a fazer a pesquisa de campo, como é dito aqui, como a gente vê no Livro dos Espíritos, Doutrina Espírita, ciência, filosofia, religião. Ciência porque foi comprovado, como foi dito aqui no roteiro da entrevista do podcast. Falei certo, jornalista, isso? Então, como foi dito, foi comprovado através de vários colegas do então professor Rivail, cientistas, que verificaram que esses fenômenos, de fato eram fenômenos que ocorreram e que aconteciam, produzidos por uma inteligência, que doravante aconteceu a publicação do Livro dos Espíritos, e nós conhecemos toda a rotina. Mas aí sim a gente tem essa certeza, meus irmãos. Portanto, os nossos irmãos, respondendo de fato a pergunta, que ocorre estes itens, a pergunta é bem clara. Só me ajuda aqui, Roberto, para eu rever. Que tipo de espírito adota essa prática e por que eles fazem isso? Qual a finalidade? Então, eu responderia, é um espírito irmão meu. É um espírito irmão e amigo que está próximo a nós e pede socorro.
e pede que nós estudemos mais sobre a doutrina para que possamos corroborar essa ajuda. De que forma? Eu passo até a palavra para minha irmã, que ela tem uma propriedade muito grande de muito eu aprendi e aprendo com a minha mãe, e muito do que eu trago, aliás, perdão, muito pouco do que eu estou trazendo para os irmãos, devo ao aprendizado que tive com esta querida professora, que Papai do Céu me deu a oportunidade, e ela também, de nascer neste lar espírita, de aprender sobre a doutrina, um pouquinho de nada, e gostaria que ela narrasse como que a gente pode ajudar esses nossos irmãos, que do jeito que ela sempre me ensinou. Sabemos que tudo que ocorre tem a permissão de Deus e a permissão de Jesus, que é o nosso irmão maior. Não vamos dizer que esse espírito qual tipo de espírito. É um irmão que tem a característica que pode fazer, vamos dizer, uma brincadeira, que pode trazer algo que chame a atenção, que tem aquela facilidade de alertar alguém. Então, os espíritos superiores fazem uma programação e então eles são utilizados, são enviados, são orientados para esse tipo de mediunidade, para esse tipo de alerta, onde ali tem que ter um médio de efeito físico, porque se não existir o médio com o efeito físico, com essas energias, com esses fluidos, não poderá ocorrer esse tipo de efeito físico. Tem que existir sempre o médio. E ali o espírito, que é o ser inteligente, que tem a capacidade, de uma certa forma, de utilizar aquelas energias, transmitindo, como o irmão falou, seja um barulho, seja um fogo, algo que nos chama a atenção, e a finalidade é um chamamento para um despertar de todos nós, que às vezes estamos envolvidos com tanta coisa e esquecemos de buscar em Jesus uma orientação, algo que nos dê um rumo de vida, muitas vezes um pouco perdido. Existem também espíritos que também nos veem, vamos dizer, como conforto, como algo. Por exemplo, uma mãe que partiu e ali naquela casa existe um filho ou uma filha que tem essa mediunidade. De repente ela sente saudade e vem visitar aquela família e de repente uma porta abre, existe um barulho, a pessoa levanta, vai lá, não aconteceu nada e de repente percebe algo diferente, até o próprio cheiro, até algo que lembra que ali esteve aquela mãe. Isso, claro, relacionando com um familiar, com alguém que é da família. Então, Jesus é misericordioso, está sempre a nos ajudar de muitas formas para que a gente busque na nossa vida aquele roteiro, que é o roteiro do amor e da confiança em Deus, que é nosso Pai. Então, estou aqui diante de duas sumidades, viu, pessoal? Estou levando um banho de conhecimento. Com certeza, a gente agradece muito a presença de vocês. E recapitulando assim, diante do que a senhora acabou de falar, a gente tinha a pergunta aqui de como lidar então com esses espíritos. A senhora acabou indiretamente também respondendo. E aí a gente trouxe a pergunta 13 do capítulo 9 do Livro dos Médiuns, que fala: haverá meios de os expulsar? A resposta: há. Porém, as mais das vezes, o que fazem para isso os atrai em vez de os afastar. Ou seja, está falando aqui daquela questão daqueles incensos, daquelas alegorias, daqueles exorcismos, que são apenas palavras vazias que não têm resultado prático, né? E ele continua aqui Kardec: o melhor meio de expulsar os maus espíritos consiste em atrair os bons. Atrai, pois, os bons espíritos, praticando todo o bem que puderdes, e os maus desaparecerão, visto que o bem e o mal são incompatíveis. Sede sempre bons, e somente bons espíritos tereis junto de vós. Vocês gostariam de comentar essa passagem para... Meus queridos irmãos, veja, a pergunta e o comentário que a nossa irmã fez é bem oportuno para que, primeiro, a gente compreenda e entenda que todos somos irmãos, que existe uma diferença de vibração de cada espírito, cada um dentro da sua evolução. Então, não pensemos nunca em afastar, não pensemos nunca em ver aquele irmão como alguém que está nos prejudicando, que seja um obsessor ou qualquer outra palavra que muitas vezes possa ser empregada. Simplesmente, ele é um irmão precisando de amparo, precisando de ajuda. E se ele se faz presente de uma forma ou de outra, para que a gente perceba que ali existe uma vibração diferenciada, algo que está acontecendo que possamos pensar
justamente com esse pensamento de que alguém está ali e que a gente pense em afastar. Não, que a gente faça algo para ajudá-los, para que eles fiquem mais perto de nós, que a gente possa, com as nossas atitudes, com o nosso exemplo, levar um amparo para eles, que eles possam estar junto a nós para aprender, buscar Jesus e saber que o Mestre é misericordioso e está sempre de braços abertos para nos ajudar. Então, esses irmãos vão começando a estudar, vão começando a entender e vão querendo, despertando em si a vontade de se melhorar, de conhecer um caminho novo para ser feliz. Então, como diz a própria mensagem, o bem e o mal são incompatíveis. Então, vamos procurar sempre sermos bons, procurar ter atitudes nobres para que nós possamos ajudar a esses irmãos. Então, os nossos irmãos estarão sempre junto de nós e não devemos temer nada, apenas ter dentro de nós a boa vontade de ajudá-los, compreendendo e entendendo que também somos espíritos ainda imperfeitos e que dentro das nossas possibilidades podemos ajudá-los de alguma forma, mas reconhecendo também que não somos espíritos numa evolução que estejamos a pensar que eles têm que se afastar de nós. E não sim, eles estarem junto a nós, para juntos de mão dadas, podermos caminhar para Jesus. Ô, irmã Nicéias, nesse caso, o melhor meio é doutriná-lo? Essa doutrinação é justamente esse diálogo. Nós podemos conversar com os nossos irmãos em pensamento. Aí podemos pensar assim, como já foi tão esclarecido. Nem todos os espíritos leem os nossos pensamentos. Por isso, quando se faz evangelho no lar, ou se quer ajudar alguém, uma leitura em voz alta, porque tem alguns irmãos que eles não têm condição de ler o pensamento, mas eles sim têm condições de ouvir a nossa voz. E aí seria uma forma de ajudá-los, uma forma de dialogar com eles, transmitindo as mensagens de Jesus. Então, como foi que o nosso irmão falou, a pergunta? O melhor meio não é doutriná-los? Sim, então essa forma da gente conversar com eles é uma forma de doutrinar, se usa essa palavra doutrinar, porque quando a gente ensina, quando a gente transmite um ensinamento, e o ensinamento é de Jesus, não é nosso, que nós também estamos estudando para aprender, porém a gente leva a mensagem do Cristo, e muitas vezes a gente já escutou pessoas falarem assim: mas não adianta você falar se você não dá o testemunho. Já escutamos isso de alguns irmãos. Respeitamos o pensamento dos irmãos que falam assim. Mas quem de nós pratica tudo o que nós falamos que o Mestre nos ensinou? Porém, é dever nosso, já que estudamos, levarmos o ensinamento de Jesus para que eles possam também aprender. E, além de ensinar pela palavra, pelo verbo, que esclarece, o maior ensinamento é dar o testemunho, é exemplificar. Somos mais responsáveis, já que estudamos para ensinar pelo verbo, quando tem oportunidade, mas, acima de tudo, dar o exemplo. Se eu prego amor, então eu tenho que dar o exemplo desse amor. Seja na casa espírita, ou seja na minha casa, ou seja na rua. Porque, às vezes, na casa espírita, podemos ser bonzinhos e ali tratar todo mundo bem. Aí eu analiso. E no meu lar, quando chega alguém na minha porta a pedir algo, será que eu escuto o irmão pedinte, o seu sofrimento? Eis aí o exemplo que Jesus está sempre a pedir para nós. Que a gente aprenda, mas que a gente exemplifique, porque foi isso que ele fez aqui quando veio à Terra. Ele não deixou nada escrito, porém ele nos ensinou nas suas atitudes, no seu exemplo. Isso nós devemos fazer para ajudar nossos irmãos. Bem, gente, estamos chegando ao término de mais um podcast. Quero agradecer ao nosso irmão Paulinho pela presença, à nossa irmã Nicéias, e que contamos em breve novas entrevistas. Pode ser, né, Paulinho? Estamos às ordens. Agradecemos mais uma vez a Jesus pela oportunidade, agradecemos aos irmãos Maria, nossa irmã Maria, ao nosso irmão Roberto, que Jesus continue abençoando, iluminando a ambos e cada vez mais divulgando a doutrina espírita. Estamos felizes por esse trabalho que eles estão fazendo, maravilhoso, algo que a gente pensava tanto e gostaria, mas eu não teria condição, apenas desejava, e aí está o instrumento aí fazendo tudo bom, que felicidade. Eu sempre tive um sonho de que a doutrina espírita, através, no caso da Federação Olindense, né, tivesse também alguns trabalhadores que conseguissem fazer esse trabalho que
eu não consigo, não entendo nada de tecnologia, meus irmãos, prezados irmãos e irmãs. Essa parte de Facebook, de... Como é o nome mesmo, Maria? Instagram, podcast. Isso, nem pronunciar eu sei, meus irmãos. Mas, enfim, graças a Deus que a espiritualidade maior atua e apenas enfatizando o que a nossa irmã falou, todos nós somos irmãos, todos nós. Não precisamos temer os nossos irmãos espirituais que estão aos nossos lados. O nosso irmão que muitas vezes nos cobra está a nos ajudar, meus irmãos, a compreendermos que a vida é muito mais do que, como já disse, a parte material do terra-terra. São nossos irmãos. Então, vamos ajudá-los, vamos contribuir juntos, vamos crescer juntos. Então, que Jesus continue abençoando. Muito obrigado, eu fico honrado. Volto a dizer aos nossos irmãos, às nossas irmãs, não sou palestrante, sou um pequeno, humilde, simples trabalhador que gosta de estudar um pouquinho a doutrina e aquilo que eu estudo com muita humildade levar o pouco do conhecimento que estudei. Peço perdão e desculpas se muitas vezes fui um pouco prolixo, né? Não consegui explicar tão bem, mas tive a melhor das intenções de tentar interpretar as perguntas e tentar esclarecer à luz da ciência espírita, da pesquisa espírita e da doutrina espírita. Muito obrigado. A gente agradece novamente a presença de vocês, a todos os ouvintes que estão aqui participando com a gente, tanto ouvindo, compartilhando, enviando suas perguntas. Agradecemos a nossa casa, a Federação Espírita Olindense. E a gente deixa aqui sempre o convite, tanto para vocês que estão ouvindo, mandar suas perguntas, mandar sugestões de temas. Esse tema e o anterior foram sugestões da nossa amiga Patrícia. E, da mesma forma, a gente também tem a intenção de expandir esse projeto para as outras casas espíritas olindenses, para fortalecer o movimento espírita olindense, contribuir um pouquinho, minimamente, para essa divulgação e o esclarecimento de todos, para desmistificar a doutrina espírita. Então, a gente agradece novamente a presença dos nossos convidados, que dispuseram aqui de seu tempo para ajudar a gente. E até o próximo, que a gente vai abordar a segunda parte desse programa, que são os efeitos inteligentes. Já podem mandar perguntas. E um abraço, fiquem com Deus, muito obrigada e Deus abençoe a todos. Encerramos mais este programa agradecendo a Deus, à espiritualidade amiga, aos nossos convidados e a vocês, nossos queridos ouvintes. Queremos agradecer sempre pela oportunidade de estudar, aprender e compartilhar as lições aprendidas para que possamos dar o passo seguinte e colocá-las em prática. Como incentivo, deixamos última mensagem de Emmanuel, do livro Roteiro, que vocês devem procurar ler. Nossa inspiração está afiliada ao conjunto dos que sentem como nós, tanto quanto a fonte está comandada pela nascente. Somos obsidiados por amigos desencarnados ou não, e auxiliados por benfeitores, em qualquer plano da vida, de conformidade com a nossa condição mental. Daí o imperativo de nossa constante renovação para o bem infinito. Trabalhar incessantemente é dever. Servir é elevar-se. Aprender é conquistar novos horizontes. Amar é engrandecer-se. Muita paz para todos.